Se tem alguma energia negativa, vai ter uma reação no campo eletromagnético, né, na ressonância ali, o sal vai começar a subir pelas paredes, forma crosta, às vezes sai para fora do copo, às vezes até Caraca! tampa assim a água, sabe, fica uma coisa sinistra. Então a energia não tá boa no seu local, não tá legal lá. Pode ser alguém que entrou na sua casa, né, com Eu acredito inveja, muita ou às vezes a energia. energia vem de você mesmo, às vezes você é invejoso, você é Aham, já invejosa, né, falei isso, às vezes a às gente vezes é tem bota: inverso. "Nossa, amei esse copo", aí o copo até É. quebra, a gente Agora se mesmo. você fizer a mesma experiência, colocar uma pedra do lado, um quartzo, por exemplo, ele absorve aquela energia negativa, né, e aquilo não acontece, Mas ô Daniel, você falou uma coisa aí do sal, aí pergunta de leiga aqui, tá? Fica à tá? E vontade. para todo mundo de casa também, é engraçado, porque você falou da pedra, do sal, mas algumas outras religiões utilizam disso também. Sim, porque Por na quê? verdade o que que o diabo procura fazer? Ele procura profanar sempre o sagrado. Então existe uma lei universal, uma lei divina, uma lei sagrada, essa lei não pode ser quebrada. Então o que ele faz? Para funcionar a dinâmica do mundo espiritual, você tem que obedecer os parâmetros dessa lei. Então você desvia pequenos vetores dessa lei, né, para profanar o sagrado, né, e é usado sim o sal em círculos, círculo de Salomão, por exemplo, em rituais de alta magia, é usado sal também. Então, Ah. é um condutor, eletromagnético, ele, vai amplificar esses campos, né, e vai facilitar que a entidade se manifeste também, inclusive. Porque são formas de energia, são formas de energia. Então, vou voltar rapidamente para Voltando terminar. lá, como é que você começou? Isso. Aí nessas escolas iniciáticas fizeram toda o cálculo, os rituais são feitos até hoje, importante pontuar, mas dentro de ambientes ritualísticos, você não faz um demônio não se materializa na rua, então eles são chamados de súcubos ou íncubos, popularmente. Então a materialização, demoníaca na forma feminina chamam de súcubos, e a materialização demoníaca na forma masculina de íncubos. Então é claro, demônios não se multiplicam, né, seria um absurdo uma coisa dessa. Uma vez eu escutei isso numa igreja, até um pastor falando: "Olha, não adianta você expulsar esse demônio em nome de Jesus, porque ele não sabe quem é Jesus, é um demônio filhote. Mas tem que doutrinar, explicar quem é Jesus, poder Nossa, evangelizar o demônio", nossa, é né. cada coisa. Pois é, aquela coisa ficava, piada, né. Então, o que acontece? Eles não podem se multiplicar, não tem esse Deus pode criar quanto ele quiser, ele é o criador, né, mas os demônios não se multiplicam. Só que como é que nasceram os nefilins, por exemplo? Então o que acontece? Nós sabemos que a energia, né, na falta de uma palavra mais adequada, vamos usar energia, né, ela tem o poder de alterar a matéria. Então uma mulher grávida, por exemplo, ela não pode submeter ao raio-x, pode comprometer a formação do feto. Então aquela energia do raio-x pode comprometer a formação do feto. Então essas entidades, elas são formadas de energia, né, de energia. No caso, uma energia negativa, porque se rebelaram e tudo mais, e houve peleja nos céus, então elas sofrem dano também, não é que se não sofressem dano, a guerra estava até hoje. Então tem dano no céu, por isso que Deus sabiamente coloca um anjo, um querubim, da mesma patente de Satanás, com espada de fogo para tomar conta do caminho que leva para a árvore da vida. Porque a árvore da vida, que está na Jerusalém Celestial, ela tem folhas que têm o poder de cura, né, curar as nações, né, mas pegar dados originais, né, de curar inclusive feridas, né, de combates, né, desses anjos, né, Olha, caídos que não caraca. caídos. Então ele proibiu, né, aquele você está ferido, você fica ferido, você não tem o poder de ser curado dessa ferida. Então causam danos. Quando Daniel, capítulo 10 ele ora e pede para o anjo vir, o anjo fala: "O príncipe da Pérsia, né, me reteve por 21 dias, eu te escutei". Aí veio o arcanjo Miguel, me socorreu, eu consegui escapar. Quer dizer, houve um combate ali, houve uma resistência espiritual. Então, quando a gente fala em batalha espiritual, ela acontece, ela é real, né, é coisa que eu costumo Você acha que falar. neste momento aqui, igual, né, para todo mundo que tem este lado, assim, que fica curioso, e a gente fala: "Ah, não acredita em nada", igual neste momento aqui, tem algo espiritual acontecendo Tem, o tem algo tempo espiritual, todo, tem é uma o guerra, tempo tem, todo. tem Eu anjos cercando, protegendo, guardando, amém. né, para que eu já tive podcast que eu estive, não vai acontecer aqui, tá? Amém. Mas já teve um podcast que eu estive que Eu tem só vi o tremendo cheiro ali. gerador, tudo, sabe, equipamento perfeito, acabou a luz, acabou a energia, sabe, teve coisa,
procurar na internet, vocês vão achar aí, né? Vou Coisas, procurar. fizeram até uma enquete lá, de gente que recebeu o Daniel em podcast, coisas misteriosas que aconteceram. Claro que tem muita viagem na maionese, né? Então, você pode ser sugestionado a isso também, aí qualquer coisinha, furou o pneu do carro, é o demônio, foi lá com o É tridente, tudo furou o pneu. Não, não é, tem né? coisa que é da pessoa também, Caiu, né. tomou um tombo, caiu, é churrasteirinha. Não é tudo isso, né? Então, tem Ô coisas Daniel, eu naturais. começo a rir, eu sou É, tem essa coisas entendi naturais, isso, é sabe? Então, verdade, nem é. tudo é Tem espiritual, coisa que né? você caça, né, por exemplo, você É, tá ali cortando a unha ali, a pessoa eu conheço uma pessoa, não posso falar, mas ele fala: é o inimigo", eu falo: "Mas tudo seu inimigo tudo é também?". inimigo? Não, tem causas naturais também, tem o nosso livre-arbítrio, tem a nossa escolha. Então, ok, então as situações continuam acontecendo, mas como é que nasce esses seres híbridos, né? Só para concluir esse raciocínio. Então, essa espécie de energia, ele se materializa na forma feminina, tem uma relação sexual com o homem, dentro de rituais como é que seria, de magia sexual, né? Simplificando aqui a palavra, né? E nesses rituais, esses demônios se materializam, assim como anjos também se materializaram na Bíblia. Então, eles têm o poder de se materializar em rituais, né, Mas tipo Aparece, aparece sim, aparece, material, você pode meu tocar neles, pai. são criaturas frias, geladas, né, mas são muito belos, diferente do que a gente imagina, chifre, cauda, isso apareceu na época da Inquisição, Idade Média, né, você pegar mais antigamente, a ideia que se tinha, o conceito dessa coisa diabólica era simplesmente um anjo caído, mas o formato belo, angelical, né, sem essa coisa de parecer um monstro, isso aí veio depois para assustar as pessoas, né, e terem medo do diabo, né, e hoje infelizmente, muitos sistemas religiosos fazem isso, né? Então, você tem que dar o dinheiro para a igreja. Se você não der, a maldição, o demônio vem e te pega, Nossa, né? Se demais. você der, você tem a O recompensa, devorador, o né, devorador. Só que aí não é amor, é interesse, é interesse. Aí você desviou o propósito. e muita gente dá por medo, fica Por medo, até por tremendo. medo, por medo, e tem constrangimento até. Tem Já constrangimento. vi determinadas igrejas com painel dos devedores do dízimo, que Ah, é o pa fim, eu é o, vim de uma igreja é o assim. fim da picada. Quer dizer, Eu por isso que eu larguei o sistema. No Novo Testamento não tem dízimo, acabou, é a nova aliança. Porque era, se eu não me engano, me corrija por gentileza, Uhum, tá? Essa questão, porque eu quero voltar do seu DNA, porque isso me deixou curiosa, tá. viu, né? Essa questão aí, só todo mundo lê só Malaquias, eh, o dízimo era para os levitas, para os judeus, Era para a tribo de Levi, tribo de Levi. para Levi. Aí havia uma exortação, porque eles não estavam mais dando, mas normalmente era alimentos, não era dinheiro em No espécie. E Jesus já quebrou esse paradigma. Ele é o leão da tribo de Judá, né, Sim, vem raiz de entendi. Davi, então ele quebrou esse paradigma. E aí, o único texto que você vai encontrar no Novo Testamento falando de dízimo é Mateus 23. Aí os profissionais da fé usam esse texto. Mas aí Jesus está dando uma bronca nos fariseus, que é o termo quer dizer os separados, e o problema de Jesus, veja só, não era com os adoradores de Baal, com o feiticeiro, era com os líderes espirituais da época, majoritários, os fariseus, os saduceus, os escribas, né, eram pessoas assim que eram os guardiões da lei, né, dos valores divinos, sagrados. Esse foi o grande problema, o embate de Jesus era com ela. Pedra na sandália de Jesus era eles. Aí o que Pedra acontece? mesmo. Pedra mesmo. Fica até uma dica para vocês assistirem um filme, só tipo de curiosidade, chama Páscoa Negra. Olha, Páscoa Negra. Curiosidade só, é mais uma paródia, mas anota é aí pra mim, interessante. anota aí pra Páscoa mim, que Negra. eu amo, eu Eu sou achei bem dos filmes. interessante a sagacidade do filme, muito inteligente, né? Bom, enfim. Aí o que acontece? Jesus está dando uma bronca nos fariseus. Olha, vocês não dizem do cominho, disso, daquilo e tal, mas vocês deixam de fazer as coisas mais importantes, né? Então, uma bronca, uma exortação, não é um incentivo, né? Não é um Hum. incentivo. Tanto é que aí quando começa ali era a lei. Na lei estava vigorando ainda realmente o dízimo, mas Jesus não está validando o dízimo, está dando uma bronca ali. A nova aliança vai começar com a morte de Cristo na cruz, forma nova e eterna aliança, aí o véu se rasga, né, você tem uma nova, você tem diz que Jesus tabernaculou em nós, né, então o Espírito dele entra em nós, e Deus é amor. Então a ênfase do Evangelho é o amor, isso é importante pontuar também. Então você vê no Novo Testamento, Paulo não tinha dízimo, ele não recebia dízimo das comunidades, ele recebia ofertas voluntárias, em amor. E Paulo ele fala, cada um dê segundo o que Deus colocou no seu coração, né, segundo a sua prosperidade, dê em amor, não por medo nem por obrigação. Quando Moisés ele liberta o povo do Egito, né, ele vai construir o tabernáculo, ele pede ofertas para o tabernáculo. Ele não ameaça, olha, saiu do Egito, ele podia usar o subterfúgio, olha, vai ter a maldição da múmia para quem não der o dinheiro, né? E para quem der, vai ter na terra de Canaã vai ter uma fazenda, né? Na terra prometida tem
estava Ainda mais que fazendo. eles viram mar ali, Viram nossa, milagres, que tudo. é Não, o isso? povo deu e sobejou, a ponto de Moisés, tá, acho que em Êxodo 38, Moisés ele proibiu o povo de ofertar, foi ordem, proibido ofertar, porque nós já temos mais do que necessitamos, fizeram em amor e gratidão, né. Davi vai construir o templo, ele prepara os tesouros, né, tira do próprio bolso dele também, Salomão vai construir, mas ele prepara. E ele fala várias vezes lá em Crônicas, voluntariamente eu dei, voluntariamente o povo deu generosamente, voluntariamente. É isso que Deus quer, amor. Tudo que você faz por amor, não por medo nem por interesse. Nem medo da maldição, nem esperando uma recompensa. Faça por amor.